Me parece que todos os outros seres vivos, apesar de terem sinais, sons, que faz com que eles estabeleçam um nível de comunicação, a base da comunicação entre eles é a força. O que eles entendem é isso. Os acordos basicamente não acontecem no mundo animal. Simplesmente o maior subjuga o menor, até mesmo quando são da mesma família, do mesmo bando. Mas quando chega na nossa vez, a força não está em seus músculos, em seu tamanho, e sim na mente. Uma comunicação bem feita, uma mulher aparentemente mais dócil, frágil, menor, pode estabelecer um controle extraordinário sobre um casamento, sobre uma família, simplesmente por causa da sua maneira de comunicar, de agir, de se posicionar, de falar. Muitas vezes o que as pessoas pensam ser fraqueza, ser submissão. Eu já vi mulheres liderarem missões extraordinárias e serem vistas como submissas, porque nunca foram atrás do poder, do reconhecimento em si, mas sim da habilidade de contornar situações, de resolver problemas. Se nós utilizarmos, ontem eu falei sobre intimidade, hoje, comunicação. Esse é um módulo que eu vou resumir de um curso que eu tenho chamado Amar Tem Graça. E eu peguei esse módulo, comunicação, e eu quero fazer um resumo com vocês. No livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 26, a Bíblia diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana seu coração, e a religião desse é vã. O versículo 19 do mesmo texto diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem, toda pessoa, seja pronto para ouvir, tardio no falar e tardio em irar-se. E Provérbios 21, 23 diz: o que guarda sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Quando nós olhamos para isso, primeiro nós vemos o poder daquilo que se fala. E se aprendermos a falar, e muito mais do que isso, também a ouvir, todos sejam prestes a ouvir, e tardio, no falar, e mais tardio ainda em irar-se. Me parece que o que a Bíblia está dizendo é que você precisa ter muito mais habilidade no que ouve do que o que fala. Porque é o que você ouve que estabelece suas reações. Você não é tão duro no falar até que você ouça. Quando você ouve alguma coisa, inevitavelmente, se você não tiver filtros, se você não tiver habilidade, você vai se perder. E a maioria das pessoas que se sentam para conversar, para resolver problemas, costumam sair desse ambiente sem resolver o que foi estabelecido e ainda com um montão de outros problemas que não tinham quando sentaram. Quando eu olho para tudo isso, eu posso dizer para você, hoje eu entendo, textos como José diz para seus irmãos: não fiquem com medo de mim, vocês não me venderam. Deus me enviou à frente para a conservação da vida. Hoje eu entendo porque meu pai casou 8 vezes.
Hoje eu entendo porque que me deram para 5 famílias diferentes. Hoje eu entendo porque eu tive que atravessar tanto sofrimento, privações, adversidades, problemas. Porque é que eu tinha que estar numa casa onde um indivíduo chegava de madrugada depois de ter vindo, de um ambiente promíscuo e me dizia: acorda, porque assim que ele chegava em casa, a mulher dele botava água no fogo para fazer café. E naquela época, 30 e poucos anos atrás, era até, de certa forma, um pouco comum a mulher matar o marido, jogando água, fervendo no ouvido. E para ele dormir, ele me acordava, que era para mim ficar de sentinela. E ele pensou que isso não ia causar nada em mim. Só que ele esqueceu que um dia eu também ia casar. Mas quando eu olho para tudo isso, eu vi que Deus estava me dando um ambiente de treinamento. E eu aprendi muito vivendo nesses ambientes conturbados, desafiadores, que me deram, acredito, legalidade, autoridade para falar sobre esse assunto. Quando nós vamos olhar agora, eu quero chegar um pouco mais perto da comunicação. É importante você entender que os problemas que temos vêm da dificuldade que temos de expor o que sentimos, o que queremos. A dificuldade que temos de respeitar também a opinião e o desejo do outro. Então, se você entender que a primeira coisa, quando você vai se comunicar, é estabelecer qual é o seu propósito naquela comunicação, o que você quer com aquilo que você quer dizer, onde você deseja chegar. A infantilidade tem feito com que muitos de nós sejamos pirracentos, provocadores. E quando vemos, estamos criando um ambiente de tanta infantilidade que não se resolve nada. É só pirraça. Por isso que eu brinco sempre que vou lá na igreja, digo para vocês que tem casais que entram no meu gabinete e eu não dou conselho, eu dou pirulito. Se você chupar isso, eu garanto que no final está resolvido. Porque você deve estar querendo é doce, neném. Porque é assim que a gente se... Eu que falo para casal, já me vi diversas vezes provocando minha mulher, do nada, sabendo quem ela é, cutucando onça, com vara curta. Quantas vezes você já agiu para com esse marido de forma equivocada, no nível de infância? Então, se eu vou conversar hoje, a primeira coisa que eu penso, o que eu quero com essa conversa? E aqui eu peguei 3 propósitos. O primeiro é exortar, ou seja, alertar ou corrigir. Esse é um ambiente extremamente hostil. Você precisa ter muito cuidado quando vai chamar a atenção de alguém. Porque hoje nós estamos envoltos num ambiente que mesmo que a pessoa esteja errado, o errado virou certo ou não é tão errado assim. Então você, depois de chamar a atenção ou de alertar alguém, você tem que pedir desculpa. Por exemplo, você tem um funcionário, ele chegou atrasado. Por que você chegou atrasado? Acabou. Ele não trabalha o resto do dia, fica aborrecido, quer ir embora. Porque eu sei que está errado. Certo está ele que chegou atrasado. Então, se você vai falar para seu marido, certo? Primeiro você tem que definir o que você quer. Eu quero exortar. Eu vejo as pessoas, por exemplo, fala sério, se você chegasse na sua casa, estivesse pegando fogo, você perguntaria, quem está com fogo aqui? Primeiro você faria o quê? Apaga o fogo, depois você descobre o motivo, o que causou o fogo. E tudo é feito debaixo de boas intenções, gente. Sabe? Eu faço aquela brincadeira da mulher que estava limpando a casa e a garrafa de álcool caiu e rachou.
O que ela fez? Para não perder o líquido, transportou o líquido para uma garrafa PET de refrigerante e botou lá, embaixo da pia. O marido estava soldando alguma coisa no sofá, o ferro de solda caiu, pegou fogo no sofá. Enquanto o fogo está pegando, ele correu e abre a porta, e o que ele vê? Uma garrafa com água, embaixo da pia. Ele falou, é agora que eu apago. Mira no fogo e joga o jato. De repente, uma explosão acontece. Todo chamuscado, sem entender nada, acha que ficou rico porque descobriu o combustível, a combustão da água. De repente, chega a mulher e vê aquele e diz, seu burro, isso era... E ele pensa, quem foi a jumenta que botou numa garrafa de refrigerante? Pergunto eu a você, tinha ela uma boa intenção, sim ou não? Sim. Deu certo? Não. Tinha ele uma boa intenção? Sim. Deu certo? Quem é esse casal? Você consegue identificá-los? Tiago e Carol? Cláudio e Mary? Pare para pensar. As nossas intenções podem ser muito boas, mas se você não sabe o que está fazendo, você pode ter sérios prejuízos. Um dos propósitos da comunicação é sim corrigir, alertar, mas você precisa, primeiro, entender a linha de comunicação. Porque nem sempre as pessoas se comunicam do mesmo jeito. Tem gente que é claro, objetivo, fala na lata. Já tem gente que é subliminar. Fala não falando, mostra não mostrando, diz não dizendo. E se você é casado com um troço desse, tem que aprender a fazer a leitura. Tem ou não tem, Chico Xavier? Porque é um troço no mundo espiritual. Por exemplo, você leva um amigo para sua casa e sua mulher começa a notar que ele está de olho nela. Às vezes, quando você sai de perto, o cara olha, fala uma gracinha. Tem mulher que chama o marido e diz, ó, você é safado. Não quero mais aqui. Estava de olho em mim. Pronto. Já arrumou uma confusão entre o marido, o camarada e aquela coisa toda. Bagunçou tudo. Tem mulher que diz assim, amor, não gostaria que você trouxesse mais fulano aqui não. Mas por quê? Não gosto muito dele. Não acho legal. Ele não é uma boa companhia para você. O camarada que nada, menino, isso é impressão sua. O tempo passa, o amigo tem um caso com a mulher dele. Aparecem os dois no meu gabinete. O que houve? Ah, pastor, ela me traiu com meu amigo. Pastor, eu falava com ele o tempo inteiro. Eu cansei de falar com ele, que esse cara não me respeitava. Mentira, pastor, nunca falou. Ela sempre disse, mas disse da forma que ela sabia dizer. Entender a linguagem comunicativa de quem vive com você é muito importante. Vai ler Gerd Chapman aí, as 5 linguagens do amor, e você vai descobrir que pessoas querem coisas diferentes, se contentam com coisas diferentes. É importante. Remeto novamente a mim e a você a intimidade. Se nós vamos usar uma comunicação para exortar, para corrigir, para alertar, você precisa saber se a outra pessoa entende o que está sendo dito. Se para você, no seu modelo mental, o óbvio não precisa ser dito. Mas aprenda uma coisa, o que é óbvio para você, não necessariamente é óbvio para outra pessoa que vive contigo. Se comunicar é de suma importância. Eu também queria mostrar a você que às vezes a comunicação ela não é exortativa.
o interesse, o propósito é inspirar, é fazer com que você veja a necessidade de mudança. Tão importante. Como é que eu faço isso? Isso é muito importante. Autoavaliação. Examine se o homem é a si mesmo e veja se não está reprovado. Aprenda uma coisa. Sua mulher reclama de uma coisa que você faz, ou de um comportamento. São quantas pessoas reclamando de você? Uma só. Deixa eu usar um exemplo. Se uma pessoa disser que você é um cavalo, pode ser mentira. Se 5 pessoas disser que você é um cavalo, é um complô. Se 20 pessoas disser que você é um cavalo, compra uma ferradura. Porque não é possível. Todo mundo reclama que você é mal educado. Todo mundo reclama que você é grosso. E você diz, eu não sou grosso. Comunicar para estabelecer uma inspiração, para fazer com que pessoas consigam enxergar que tem uma necessidade. É difícil às vezes as pessoas olharem para si mesmo. Mas uma comunicação inspirativa, ela precisa atingir seu propósito. Fazer com que você consiga olhar para você mesmo. É muito importante. Sua mulher gostaria de um homem romântico? Gostaria. Você é romântico? Não. Então, às vezes, você tem que usar uma comunicação inspirativa. Ela não pode ser acusatória. Você não faz isso, você não faz aquilo, porque você é assim, porque você é desse jeito, porque você é assim, porque você é isso. A sua mãe é isso, seu pai é isso, seu avô foi isso, seu bisavô foi isso. O que acontece de mudança numa comunicação dessa? Nada. Exemplo. Eu conversando com minha esposa, Mary, eu vou falar uma coisa para você. Não teria outra pessoa no mundo para eu me casar. Se uma mulher que cozinha extraordinário, não gosta de cozinhar, mas cozinha muito quando quer. Se uma mulher honesta, bonita, só enchendo o balão. E para falar a verdade, querido, com todos esses atributos, não precisaria ter mais nada. Mas se você me desse todo dia, eu acho que morria. O que eu disse? Eu disse tudo de bom que ela faz, ou que ele faz. Eu disse que não haveria necessidade, mas eu disse que se fizesse, seria o campeão. Que é isso, comunicação inspirativa. Pô, cara, eu sou quase perfeito. Olhando para mim mesmo, gostei de mim. Ai, Narciso. Certo? Mas eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu usei o dar todo dia só para chamar a atenção. Porque se ela der todo dia, vai te envergonhar. O brinquedo dela é de abrir, o seu é de montar, querido. Não entra nessa não, que dá ruim, ok? Sai disso, para de pedir esse troço, porque esse negócio não dá certo. Mas a comunicação inspirativa é aquela delicada, sutil, onde seu propósito não é estabelecer uma mudança, é criar um ambiente de transformação. Isso você faz com seu filho, faz com o colaborador da sua empresa. Você pode fazer com um membro da sua igreja, com um amigo. Usar uma comunicação que você faça com que a pessoa olhe para si mesmo em uma área cuja qual ela é carente. É assim que funciona. Maridão, olha, vou falar uma coisa para você. Pô, cara, você é um cara trabalhador, um pai extraordinário, um homem fantástico, mas você anda muito nervoso, filho. Pensa um pouco sobre isso. Sempre respondendo as coisas no coice. Eu tenho que estar sempre desviando. Igual Davi da lança do Saul. Você pode melhorar, querido. O cara pensa mesmo, né? Ela falou de tantas coisas boas que só falta isso para mim. E outra coisa, nunca fale de 2 ou 3 coisas de mudança.
apresenta fracionada. Deixa a pessoa mudar o primeiro para mostrar o segundo, certo? Eu fiz uma trilha lá no sítio agora, no dia que eu disse, vocês vão lá, vocês vão ver. E eu pedi o cara que fizesse mais ou menos assim. Não faz a subida toda assim. Por quê? Porque senão quando o pessoal olhar vai falar, não vou. Então o que você faz? Você faz ela assim e não deixe ele ver que depois que ele chegar aqui, continua assim. Porque na metade o cara pega. É tão ruim continuar quanto voltar. Então eu vou, pelo menos, consigo, né, executar a missão. Então hoje muitos casais não têm êxito na mudança, porque na hora de se comunicar não sabem inspirar, é só exortação. Exortação, querido, é para estabelecer uma correção. E você faz isso de um jeito. Inspiração, né, você faz de outra maneira. Ou então, é só motivação. Aquela comunicação que motiva as pessoas, sabe? Fazer com que, muitas vezes, depois de algo que foi executado, tenha uma celebração. Criar situações que motivem as pessoas através da, olha, vamos lá, vai ser muito legal, vai ser extraordinário, ok? Nós vamos conseguir, vai ser bom para nós. Eu sei que muitas mulheres tiveram que usar comunicações motivadoras para trazer seu cônjuge aqui, seu marido. Principalmente se ele não frequenta um ambiente religioso. Podia ter uma ideia de que, nossa, eu vou para lá, ficar olhando, que eu vou escutando, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, você vai para o inferno, vai para o inferno, tá? O diabo está de olho em você, e aquela coisa toda, isso, e traz dinheiro, traz dinheiro, traz dinheiro, ou vai para o inferno. E aí seu marido vem, olha um ambiente, e por que ele veio? Está arriscado até acabar a agonia mesmo, ele não quer ir embora, não dá para ficar aqui não? Vamos arrumar uma tenda aqui para nós ficar aqui. Motivação. As pessoas não sabem, muitas vezes, é apenas cobrança, 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 cobrança. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você agora é, quando você escuta para responder ou você escuta para compreender? Resposta ou reação? Pastor, o que é a resposta? A resposta é aquilo que vem depois da compreensão. O que é a reação? Reação é aquilo que eu não compreendi, mas reagi. Todas as vezes que você responde, a resposta sai com um filtro. Todas as vezes que você reage, a resposta sai sem filtro. Palavras são poderosíssimas para ferir pessoas. Existem palavras, por exemplo, principalmente o mundo feminino. Gente, pensa no... Ainda que hoje tem uns homens se ferindo com cada coisa. Mas mulher, por exemplo, encontrou uma mulher. Nossa, prazer revê-la, está tão diferente. Não fala isso. O que é diferente? Pode ser positivo ou negativo. Faça logo. Nossa, está bonito você, viu? E ela sabe que é mentira, mas gostou. Nunca diga, pastor, engordou ela. Esse dia o cara encontrou comigo. Pastor, dá uma olhada nela. Já falei com ela, olha como engordou. Eu fingi que não escutei. Eu vi a foice da morte no olho dela, querendo trucidar ele. O infeliz. Tem uma historinha que o camarada diz. A mulher dele engordou um pouquinho e ele brincando. Sabe esses caras brincalhão, bem-humorado? Certo? E aí ele saiu com a esposa, ela viu um vestido na vitrine e falou, nossa, amor, olha que vestido bonitinho. Ele falou, minha filha, mas você está tão fortinho, você parece uma maquinazinha de lavar. Ela ficou quieta, triste. Passou um dia, saiu de novo, foram no shopping, ela viu uma lingerie, falou, nossa, que lingerie bonita. Ele disse, fica bonita na manequim, mas você está igual uma maquinazinha de lavar, né? Meu amor, tem que emagrecer um pouquinho. Passou um dia, os dois estão em casa, ele falou para ela assim, amor, que tal a gente botar essa maquininha de lavar para trabalhar? Ela disse, meu filho, pouca roupa a gente lava na mão mesmo.
Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Você está rindo, mas o assunto é sério. Então, quando você escuta para responder ou para compreender. Não haverá resposta sem uma boa compreensão. O importante não é o que você fala, o importante é o que o outro entendeu que você quis dizer. Uma comunicação errada pode ser um verdadeiro desastre. Por isso eu disse ontem, é muito legal e muito saudável escutar num dia e responder no outro. Resposta em ambiente mental tranquilo, mesmo que ela seja desagradável, ela sai de forma educada e agradável. Às vezes nós falamos a coisa certa, porém da forma errada. Por isso é melhor você passar a aprender a ouvir mais. Me parece que o casamento deixa a gente meio surdo. Quando nós namorávamos, gente, escutava de longe. Ele me chamou. Chamou não, chamou, quer ver? Está me chamando, amor? Porque a gente escutava, que é uma beleza. Casa. Parece que perde a audição. Amor! Amor! Ele está te chamando. Deixa para lá, besteira. Isso quando não responde assim, ó. O que é? O que é? Porque resposta, gente, não é só a palavra não. Às vezes, o marido fala com a esposa assim, passa essa camisa para mim, ela fala, me dá aí. Ele fala, não precisa passar. Ela fala, eu não falei nada, viu? Você que está sensível. Ah, Jesus, por que me desamparaste? A palavra é apenas uma fração da comunicação. Tem regrinhas básicas, eu já cansei de falar para vocês e falo para mim todo dia. Primeira regra, se você vai falar, nunca fale, repita comigo, nunca. Fale quando estiver nervoso. Ficou nervoso, cala essa boca, porque você não controla. Não tem mais sintonia entre a boca e a mente. Uma mulher é capaz de estar gritando, achando que está falando baixinho. O marido fala baixo. Fala baixo. E ela fala, eu não estou gritando. A hora que eu ficar nervosa, você vai ver só. Eu acabo com essa festa toda. Ele fala, eu vou matar essa praga aqui agora. Ela está gritando, sim ou não? Sim ou não? Mas ela sabe que está gritando? Porque ela está nervosa. O marido também arrepia. Fala. E ela vai só absorvendo, que é igual esponja. E lembra de tudo, nunca vi. Pelo menos dos defeitos. Virtude, ela esquece tudo. Parece que o Satanás, o que ele fez de bom, apaga. E o que ele fez de ruim, acenda as luzes. Hollywood. Lembra de tudo. É assim que funciona. Certo? Quando nós olhamos para essa situação, o que nós vemos é um ambiente onde as pessoas têm muita dificuldade para estabelecer uma resposta adequada. Se você conseguir ouvir para responder, se alguém hábil para escutar, o que está querendo dizer? É isso mesmo? Não é, mas tem que ter equilíbrio. Porque se você não fazer a leitura correta, isso pode dar sérios prejuízos. Você pensa que a pessoa está falando uma coisa, é o que chega lá para mim.
e quando eu vou ver, não é nada daquilo. Eu converso normalmente com um casal junto, depois um de cada vez, depois trago de novo os bandidos para o mesmo ambiente de interrogatório. E aí eu começo a ver quem é dissimulado. Você está entendendo? Quem é que está falando a verdade, ainda que a verdade é sempre um pouco de cada um. E eu não posso me deixar contaminar. Eu tenho que tirar daquele ambiente as informações corretas, aprender a ouvir o que está sendo falado, o que está sendo dito. Então a pergunta também é assim, para eu terminar esse ponto, certo? Se os diálogos são bons, se eles são bons, a maioria deles termina em conclusão, em resolução de problemas. Ah, pastor, eu converso muito com a minha esposa. Eu não quero saber a quantidade do que você conversa. O importante é você saber a pauta. Vocês falam de vocês? Vocês falam de pagar a conta dos filhos, da sogra, da igreja, disso, daquilo, do trabalho, dos negócios. Diálogo. O casal precisa ter momentos para conversar sobre eles. Como é que você está hoje? Como é que está a sua semana? O certo é num sábado, que termina uma semana para o domingo começar, você fazer um checklist. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Aí vai ficar ruim. Se a Bíblia diz que todo dia traz consigo o seu mal, o que você vai fazer com o mal desse dia? Ou você cria um ambiente para tratá-lo, ou ele vai se acumular com o mal da manhã, com o mal dessa semana, com o mal da outra semana. E quando você vê, tem pessoas que, me desculpe, parece um aterro sanitário. Ela traz para mim, ok, problemas que não foram equacionados há 15, 20 anos atrás. Por quê? Porque não sabe usar a comunicação. Para você se comunicar bem, existem alguns elementos, e você precisa reconhecer esses elementos. Eu dividi ele aqui, certo, em 6 elementos. O primeiro elemento de uma boa comunicação é um emissor. Aquele que está com a mensagem, é aquele que vai transmitir o que está na sua mente. Ainda não está na mente do outro, o outro não é capaz de entender. Talvez para ele seja extremamente difícil, mas para você já é fácil. Você sabe o que quer dizer. Então não há comunicação sem o emissor. Segundo, não há comunicação sem um destinatário, sem um receptor. E esse receptor, se ele for um bom ouvinte, conversando com um indivíduo que tem uma boa comunicação, o propósito vai ser extraordinário. O problema é que quando o indivíduo não sabe falar e o outro não sabe ouvir, aí nós podemos ter problemas daquele tipo. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Não, porque você falou isso, isso e isso. Quer saber de uma coisa? Deixa quieto. A maioria do diálogo do casal termina assim, ó, vamos parar de falar disso? Eu tenho medo das coisas que a gente não conversa. Ah, pastor, sobre esse assunto nós não falamos mais. Beleza, porque resolveu? Não, porque nunca resolve. Isso é uma arma poderosa para destruir você. Volta e meia, o diabo vai estar criando situações para colocar você em ambientes onde aquela estrutura aparece e você briga. É o que eu estava falando. Às vezes, homens falam com mulher porque estão nervosos. Aí a mulher começa a chorar depois de um pouquinho e diz: eu queria saber por que você falou aquilo tudo comigo. Ele olha para você, depois que o nervoso passou, e diz: eu? Você está falando que eu falei isso com você? Você está ficando louca. Eu nunca falei isso com você. Ele falou sim ou não? Mas ele não lembra porque está nervoso. Pessoas falam em tom de ironia. Fazem tudo errado. Numa das armas mais poderosas para ajudar você a resolver problemas: comunicação.
Terceiro elemento de uma boa comunicação, a mensagem. E não precisa se preocupar se ela é boa, não. Para dizer para ela que você vai trocar o carro dela, querido, fale alto, fale baixo, fale em tom irônico, fale brincando, fale do jeito que quiser. Porque se a comunicação é boa, se a mensagem é boa, você não precisa ter muito cuidado. Mas se a mensagem for de exortação, se o conteúdo daquilo que vai ser dito não é bom, vai para um modo avançado de comunicação. Vai para uma outra esfera. Certo? Por quê? Porque aí você vai ter mais êxito. O conteúdo também é muito importante. Ele é interessante? É agradável? Ou não? Se você vai comunicar algo agradável, beleza, tá tudo. Mas quando é difícil. Essa turma aqui, ó, são meus amigos. Eu vou falar algo que vocês entendem bem. Uma das áreas mais difíceis de comunicação entre mim e minha esposa é o desejo que minha esposa tem de mudar de Xerém. Na maioria dos lugares que nós vamos, sempre alguém, ela fala, esboça isso, e nós temos amigos. Pô, vem morar para cá, compra uma casa por aqui, faz isso. Esse é um assunto horroroso entre mim e a minha esposa, porque eu não quero sair de onde eu estou. Então sempre gera ruídos nessa situação. Eu já notei. Que sempre acontece. Volta e meia, acontece. A gente viaja para lugares legais, bairros extraordinários, cidades estruturadas. É comum que ela queira ir. É o sonho dela. Provavelmente, isso nunca vai acontecer. A não ser que eu morra. Certo? Porque se Deus tiver para ela sair de lá, nós temos uma igreja lá, uma estrutura, tudo lá. Então provavelmente Deus vai me levar um dia, certo? Daqui uns 75 anos. E aí ela vai estar também com quase 100, vai arrumar um cara aí de 18. E eu vou estar no céu rindo dela. Escute só. Mas a mensagem, tem assunto que é ruim. Sogra é ruim. Vou conversar sobre mamãe, normalmente. Grana é ruim. Sexo é ruim. Tempo é ruim. Filho é ruim. Eu não sei qual é o assunto. Mas quando a pauta vem, a mensagem vem, perguntinha boa, né? A mensagem é agradável ou desagradável? Quarto, qual é o código? Tem gente, você precisa descobrir o código da pessoa. Qual é o código que sua mulher usa para entender as coisas? Porque tem gente que escuta, mas não entende nada. Nada. Termina um negócio desse. Ele falou o quê? Sei não, ele falou um negócio lá legal, estava até bom. Aí falou para a gente se comunicar, esse negócio de falar, esse negócio de falar. Ah, mas falou alguma coisa? Ele falou. Se era de falar, ele falou, mas eu não entendi nada não. Muito tumultuado assim minha cabeça. Sabe? Vamos embora sofrer, vamos embora. Nós viemos aqui só para se divertir no momento. Porque tem gente que é difícil, cabeça de rolinha. Não entende nada, é pior, tem outros que não querem entender. Pastor, que códigos são esses? Por exemplo, se tivesse um surdo aqui, teria alguém usando o código dos sinais. Você vai falar com criança? O que você fala? Facilita o código, porque você usa uma linguagem infantil. Entendeu? Então você tem que descobrir qual é o código. Eu conto sempre essa história. Minha tia era mestre na arte do domínio. Minha tia. Eu tinha um tio que foi um dos meus pais, tio Domiciano, tia Ercília, nome de gente mais antiga. Já faleceram os dois, eu posso falar que não magoou. Ercília e Domiciano. Ele é um mineirão de governador, ele era de Miradouro. Minha tia capixaba, criada na enxada, pouco estudo, mas pensa numa véia malandra. Saboada a véia. Meu tio comprava o que ela queria.
Ia onde? Comia na mão dela. E ela, todos os créditos eram para ele. Na comunicação eu vi poucas pessoas se comunicar como minha tia. Às vezes eu gostava de apanhar, porque ela me batia narrando o que eu fiz de errado. Sabe, Cláudio, aquele dia que você deixou a casca de banana, nunca esqueço, deixei a casca de banana em cima da máquina de costura dela. E essa é por isso. E ela me batia estilo carrossel, que eu ia correndo ao redor. E um dia ela me bateu porque eu sumi com o óculos dela. E durante a pancadaria, o óculos caiu daqui. E aí eu vi o óculos no chão, olhei para ela, falei, agora vem um pedido de perdão, né? Some daqui, senão eu te arrebento. Apanhou o óculos e foi. Mas minha tia, eu gosto dessa história que me marcou muito. A minha prima era uma jovem, e ela pediu para sair, e meu tio disse, não vai! Lembra, ele gordão, não vai! Ele tinha uma verruga aqui, ó. E eu sentava no colo dele, eu chupava dedo com esses 2 dedos assim, ó. Eu brincava com a... Aí, vou falar uma coisa para você. Foi o melhor brinquedo que eu tive na minha infância. O colo e a verruga do meu tio. Porque é isso que fica na minha... Eu tenho 53 anos e eu não esqueço. Talvez você esteja lembrando agora de algum momento extraordinário entre você e seu pai. Sabe aquelas coisas que parece que não tem valor nenhum, mas marca a gente para sempre? E aí meu tio falou, não vai! E aí, sabe como é que é jovem? Eu quero morrer. E eu era molequinho e fui lá ver. Olhei para meu tio, eu não ia sair mesmo, né? Eu era garota, fiquei olhando para ela, chorando. Aí chegou minha tia chegou. Foi graça. Papai, sabe? Não me deixe sair, eu estou igual uma escrava. Vou falar com ele. Não adianta, ele não vai deixar. Vou lá, garoto. Para de chorar. Vou lá falar com ele. Não vai, ainda vai brigar comigo. Eu vou lá. Aí minha prima ficou chorando, minha tia foi, e eu que já fazia curso para falar para casar naquela época. Fui para uma videoaula, é ou não é verdade? Ninguém achava que eu estava vendo nada, porque... Fui eu, chegou minha tia na porta, lembro como se fosse hoje. Domiciano, a Graça, não vai! Só ele falar graça. Só ela falar graça, ele disse não vai. Aí ela entrou, e eu fui para a porta sem ser visto, que na minha época não era permitido pirralho perto de conversa de adulto. Por isso que nosso vocabulário era pobre, até para xingar os outros. Sou cocô. Era palavrão da minha época. Hoje as crianças são treinadas perto da gente. Esse dia um garoto me chamou de energúmeno. Eu falei, isso é bom ou isso é ruim? Deve ser membro da Academia Brasileira de Letras. Por que esses meninos são tão inteligentes? Se inteligente é uma ova, eles são sem educação. Tem acesso a informações de forma precoce. E aí minha tia falou, Domiciano, a Graça me ajudou hoje quase o dia todo. Essa menina trabalhou bastante. Domiciano, eu fico orgulhosa de ver a maneira que você protege nossas filhas. Você é um homem extraordinário, rapaz. Eu não poderia ter outro pai para essas meninas. Aí eu comecei a olhar para ele. A minha vontade era falar, otário, ela vai te dar uma pernada. Mas se eu chamo meu tio de otário, eu estava no cemitério mais próximo de onde eu moro. Ela só vai ali, Domiciano. Outra coisa, Domiciano. Nós já fomos jovens, lembra? A gente só queria passear. Ela vai onde?
Vai ali, domicílio, com a filha de fulano. Eu não quero que demore. Não vai demorar, domicílio. Ó, eu vou deixar, hein? Ela virava as costas, ia para lá onde estava minha prima, e ia eu. Eu estava lá, eu estava em tudo, entendeu? Estava em tudo. Sabe aquele filme do Mordomo, do Adam Sandler? Que parece tudo quanto é canto, era eu. O maior barato era nítido assim, ó, a Graça chorando, minha tia parava na porta e falava, Graça, seu pai deixou. Hã? Deixou. A Graça estava ali, ó. Eu escondido em algum lugar aqui que eu também não lembro. E minha tia virava a boca para onde estava meu tio e dizia, Graça, seu pai é um homem bom. Deixou você ir. Quando ela olhava, minha prima já... E minha prima demorava, mano. Quando passava do horário, minha prima voltar, minha tia entrava no quarto, fechava a porta, e aí eu não sei o que ela fazia para interter ele lá dentro. Até minha prima voltar, mas pensa numa velha. Sábia. Hoje as mulheres não tem mais mulher sábia, hoje botaram acento. As mulheres são sabiá. Você está rindo, mas é sério. Então escute só, o código é importante. Você entender com quem você está falando. Sabe? Ser legível. Porque às vezes você pensa, eu já contei essa história, aliás, vocês me ouvem direto, não tem... Eu lembro do pastor pregando. Estava pregando, durante a pregação do pastor, a irmã sentada no primeiro banco, quase acabando. A irmã faz assim para o pastor. Ó. O pastor falou, sangue de Jesus tem poder. O demônio está no culto. Essa mulher é louca. Se alguém vê isso, a mulher casada, eu casado, E ele falando, de vez em quando ele olhava para ela e ela bem discreta, fazia assim. Alguém vai ver, gente. A irmã enlouqueceu. A irmã, uma mulher séria, com uma comunicação feia dessa. 4 vezes. E ele preocupado. Quando o culto está quase acabando, ele não respondia, não fazia nada. A mulher não aguentou. Levantou e fez assim, ó. Oferta, pastor, oferta. O senhor esqueceu do momento da oferta. Às vezes a gente pensa que é uma coisa e não é nada. A maioria, você sabe qual é a maior distância entre as pessoas? Mal entendido. A maioria das brigas que você já teve, você nunca quis largar essa peste dessa mulher? Você nunca quis largar esse infeliz desse homem? Por pior que ele seja, é seu. Você tem filho com ele? Então nunca foi tão ruim quanto você pensa que foi. A comunicação é que às vezes sempre foi muito ruim, muito danosa, muito tóxica. O quinto, qual é o contexto? Eu já falei para você sobre emissor, receptor, mensagem, código e contexto. Qual é o ambiente que você está se comunicando? Onde você está procurando resolver as coisas? É um ambiente hostil? Ele é favorável? Está na frente dos outros? Não está? Tem gente de confiança? Onde? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, poxa, poderia até ter falado o que falou, mas não deveria ter falado o que falou naquele lugar. E você perde a razão por causa do contexto. Tudo isso faz parte. Qual é o canal, para finalizar? Qual é o canal que você vai usar? É o escrito? Eu não sabia, também é outra coisa que já falei, mas aqui, ó, esse troço aqui.
Minha mulher me manda uma mensagem por um WhatsApp, e eu não gostei do que ela mandou. Um tom de voz agressivo, falando. Falei que... Poxa, chamei meu filho, Felipe, só mora eu, ela e ele. Falei, filho, sua mãe está ficando doida. Fiz nada com ela, cara. Olha a mensagem que ela me mandou. E se fala assim? Aí botei. Aí ele começou a rir. Pegou meu telefone. E apertou um botão. Aí botou para minha mulher falar. Eu falei, ué, mas o texto é o mesmo. Mas agora ela não está gritando, não está falando rápido. Pai, o WhatsApp tem um botão que acelera. Quer ver? Eu vou botar a mamãe falando rápido. Aí botou lá no 2, sei lá, 2,5, sei lá. E ficou, aí eu ri. Engraçado, aí botou no que tinha botado, que eu botei por engano. Aí eu fiquei... Aí botou no certinho. Você está rindo, mas é sério. Às vezes a gente se atrapalha muito com isso. Então esses são os elementos. Entre os diálogos existe uma coisa chamada ruído. Ruído é aquilo que não faz parte da mensagem, mas entra nela. E pode fazer com que você perca a essência da comunicação, o sentido da comunicação. Cuidado com os ruídos. Agora eu quero fazer um resumo, já estou terminando, sobre os tipos de comunicação. O primeiro é verbal, o falado, que tem muita gente que não tem habilidade. Você casa com alguém introvertido, pensa num problema. Conversar com alguém que não conversa. O que você tem? Não tenho nada. O que você está assim? Não quero falar. Não quero falar hoje, não quero falar com ninguém, não quero falar com coisa nenhuma, não quero falar com nada, não quero falar com ninguém. Como é que vive com você? Só ficar quieto. Se você vai casar, introvertido para mim não devia casar, devia viver sozinho, com um bicho. O bicho nunca vai querer conversar com você. Um cachorro nunca vai falar assim, fala comigo. Mas uma mulher vai. O marido vai falar, se abre. Você fala, eu estou mais aberto do que isso. É dificílimo ter uma comunicação verbal com alguém que não fala. Tem introvertido aqui? Levanta a mão. Se tem. Aí, aí. É isso aí. É difícil para o introvertido. É o jeito dele. Às vezes ele não fala nem com ele mesmo. Para falar consigo, tem que marcar audiência. E é desafiador, tem que romper isso, certo? Tem a mensagem não verbal, certo? É aquela só no olhar. Às vezes você chega em casa, sua mulher olha para você, você diz, para alguém que foi contigo, pode entrar, querido, hoje está tudo legal. Tudo bem, mas ela não falou nada, mas já vi, já conheço aquele olho, conheço aquela postura, aquela roupa que ela está usando hoje. Ela não é de se maquiar, se maquiou, hoje está tudo jóia. Hoje vou falar para você, posso falar para você, hoje tem até amor à noite. Nossa, você leu tudo? Comunicação não verbal. Que pode também ser uma placa, pode ser, sei lá, tantas coisas. Mas também é uma maneira de se comunicar, certo? Eu não dou muito conselho a você a fazer comunicação escrita. Primeiro que, principalmente hoje, a gente quase não liga para pontuação. E você também não sabe se o outro sabe ler direito. Certo? E o escrito pode causar um tom. Certo? Um tom que você não quis dizer. Por exemplo, o filho foi embora. O pai falou, meu filho, não sai de casa que você não tem condições de sair. Eu vou, pai, eu preciso da minha independência. Pegou as coisas e foi embora. O pai falou, então não conte comigo. Beleza. Um tempo depois, o menino passando necessidade, mandou uma cartinha. Pai, me manda dinheiro. E aí o pai leu
Ele disse, aqui mulher, olha aqui. Eu não te falei que ele não tinha condições. Olha, e ainda me manda uma carta mal criada dessa, ó. Pai, me manda dinheiro. Não vou mandar droga nenhuma. A mulher pegou o bilhete, leu e disse, meu amor, não está escrito nada disso aqui. Aí ele falou, não, deixa eu ler para você. Pai, me manda dinheiro. Aí ele falou, foi nesse tom, amor? Foi. Liga para ele, vê quanto ele precisa, coitado. É a mesma coisa sendo dita de forma diferente. Então eu não gosto muito de escrever não, eu mando áudio. Porque pelo menos já falei o que quis. E áudio pequeno. Não manda áudio grande, porque ele não escuta tudo e responde sem escutar. Aí você se lasca. Fala logo o que você quer, no começo. Olha, 12:00, você pode encontrar comigo ali? Amor, estou aqui, já comprei quase tudo, mas ainda está faltando algumas coisas que não consegui achar. Vou ter que ir no outro shopping. Tá ok? Então, eu gostaria de falar com você que talvez tenha que usar o outro cartão. Tá legal? Porém, eu vou chegar um pouco tarde. Então, para que você não fique me esperando, é melhor você encontrar comigo lá. Não vai. Por que você não foi? Você não falou nada. Mas eu mandei o áudio para você, não escutou? Escutei. Só que o áudio tinha 5 minutos, escutei 2, me irritei. E achei que já sabia de tudo. E lascou. Tem gente cutucando o outro, falando, é você. Vamos lá, nós temos 10 ambientes. Eu falei da escrita, nós temos a simultânea, altamente perigosa, onde várias pessoas falam ao mesmo tempo, grupo de WhatsApp ou ambientes. Não tem nenhum problema se a pauta da comunicação for agradável e tranquila. Comunicações horizontais, daquelas que você mantém com pessoas que estão no mesmo nível que você, na mesma esfera que você. Tem gente que só sabe se comunicar de forma horizontal. Se no ambiente todo mundo é do seu nível social, você não é soberbo. Mas se a comunicação for vertical, você se manifesta como soberbo. Uma comunicação vertical é aquela que você conversa com alguém que está acima de você ou abaixo de você. Eu vejo pessoas que têm muita habilidade para conversar com pessoas de mesmo nível. Agora, se baixar ou se subir o nível, tem dificuldade de se comunicar, ou por conhecimento, ou por agressividade e uma série de outras coisas. A comunicação passiva, que é a que eu falei, com as pessoas caladas, introvertidas, introspectivas, que têm dificuldade de manifestar sentimentos. O passivo agressivo, certo? Ou seja, deixa eu voltar aqui. O passivo, pessoas caladas. O agressivo, nós temos um amigo em comum que é altamente agressivo na comunicação, Malafaia. Malafaia é agressivo na comunicação, não no diálogo. É extremamente pacífico, generoso, agradável, mas se tivesse aqui falando agora, estaria falando agressivo, agradável, porque ele é desse jeito. Aí você pensa, nossa, que grosso. Tem gente que é passiva, tranquila, mas é agressiva. Fala coisa que machuca devagarzinho. Parece que está te anestesiando, certo? Tem o passivo agressivo, que é aquele que fala manso perto dos outros, mas é extremamente grosso e cruel quando está... Não olha para o marido não, que eu já sei que ele é. Quando faz assim, até desviei o olhar. E no 10º, aquele que é assertivo, aquelas pessoas que conseguem se comunicar de uma forma, né, com que consigam se fazer entender
e resolver problemas. Hoje eu gostaria que eu não sei se você é introspectivo, se você é falante, eu não sei. Eu sei de uma coisa, você pode melhorar a sua comunicação. E quando é que eu sei que a minha comunicação está boa? Quando eu começo a resolver problemas. E quando é que eu consegui mais êxito nisso? Aprendi a ouvir mais do que falar. Fala. Eu chego em casa, ela fala. Ela tentou falar comigo essa semana, não conseguiu. E aí falou comigo. Quando conseguiu. Estava onde, Cláudio? Falei, no sítio. Tentei falar contigo, eu falei, pode falar. Não, primeiro eu quero desabafar. E falar com você sobre a frustração que eu fiquei quando eu não consegui falar. Falei, não, fala. Falou, lógico, eu não falei nesse tom. Não sou louco. Só estou te mostrando que tom é tudo. Porque quando eu estou fazendo assim, fala, você já deve estar falando. Você fala assim comigo, eu arrebento ele. É lógico que eu não falo. É lógico. Eu só estou mostrando a você que o que é dito, certo, é menos importante do que amanhã. Sua mulher falou com você assim, amor, eu quero conversar. Pare tudo. Nunca converse com uma mulher sem olhar. Por quê? Eu não sei. Mas elas gostam de olhar quando fala. Homem não tem isso. A gente fala 5, fala 6, fala isso, implica com o outro. Seu barrigudão, careca, broxa. E o cara fala, isso aí é meu amigo pra caramba, meu amigo. Isso é meu amigo. A mulher encontra a outra assim, ó. 2 encontram uma na rua. Amiga, nossa, tá bonitona, hein? Prazer, revela. Deus te abençoe. Vestido bonito, hein? Vai com Deus. Ela sai, uma fala para a outra. Envelheceu, né? Viu o vestido dela, menina? As unhas por fazer, sem maquiagem. Cabelo branco, parece a esposa de um gambá. Aquele vestido parece uma toalha de mesa, meu Deus. 2 amigos vêm andando e encontram com o terceiro. Rapaz! Tá careca, barrigudo, não faz mais nada, hein? Tá velho pra caramba, maluco. Quando o cara vai embora, sabe o que ele fala pro outro? Você é meu amigo toda a vida, rapaz. Gente boa pra caramba. Porque é desse jeito. Eu falo isso o tempo inteiro. Pior, eu falo para mim, repito essas coisas. Você vai com o seu marido numa festa e ele vai com um terno preto, tem 10 caras de preto. Quando seu marido entra na festa, o que ele fala? Nada. Caraca, mano, os caras tudo de preto. Pô, ainda bem que eu vim de preto, mano. Ainda bem que eu vim de preto. Porque se eu não venho de preto, eu ia ficar até... Lembra disso? Eu já falei isso diversas vezes. A mulher, sei lá, foi num vestido champanhe. Quando ela entra, lá no canto tem outra mulher com vestido também champanhe. Ela fala... Vamos embora. Vamos embora por quê? Olha lá no canto, disfarça. Vê se parece eu numa versão slim. Você consegue entender? Nós somos muito diferentes. Isso aqui é maneiro, cara, maneiro. Mulher repara tudo. Minha mulher estava reclamando que minha sobrancelha estava uns cabelos grandes. Pensa um troço errado na vida. Cabelo que quer nascer onde não deve. Na minha cabeça eu tive que colocar. Na orelha eu tenho que arrancar. De vez em quando eu olho, parece um lobisomem. Lua cheia. E aí, minha sobrancelha deu uns cabelos grandão e eu não vi. E minha mulher falou, Cláudio. Aí eu estava fazendo minha higiene, né, pessoal? E aí, lá em casa tem aquele espelho que aproxima a gente de nós mesmos. Num cantinho. Aí eu fui dar uma olhada. Quando eu olhei, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Sou integrante da Bela e a Fera.
Aí eu peguei uma pinça dela que estava lá e fui arrancar. Tinha 5 aqui e 2 aqui. Eu tirei 7 fios de cabelo da minha sobrancelha. Lavei o rosto, desci, sentei para tomar café. Ela sentou, ela fez assim, ó. Você fez sobrancelha? Eu falei, você não está dando falta de 7 fiapos. E o homem, eu acho mó barato. A mulher escolhe uma lingerie pensando no marido. Vou levar essa lingerie aqui de bolinha, esse lacinho aqui no cantinho. Ó. Ai, meu Deus, esse sutiã assim. Quando ele vê, vai ficar doidinho. Aí ela aparece para ele, doida para ele falar o quê? Linda. Que roupa íntima é essa, garoto? Ele olha para ela e fala, apaga a luz e arranca isso. Ela falou, levei 2 horas para escolher. Homem não quer saber disso, dona. Homem não quer saber disso. Ah, eu estou gordinha. Deita de bruço, santa. Que a barriga some, bota os pezinhos para cima assim que ele pega a senhora. Aprenda as diferenças. É desse jeito. Certo? Funciona assim. Se você gosta ou não, o problema é seu. É desse jeito. Então saia daqui para entender que essa mulher é a pessoa ideal para você. Não tem outra, é essa aí mesmo, mano. Esse homem. Então eu quero orar por você agora. E depois eu quero que você ore por mim quando você for para casa. Minha mulher está voltando de viagem, também está pregando. Eu estou voltando. Pensa. Eu volto para casa querendo fazer amor, ela querendo descansar. O ambiente é hostil. Porque o homem é assim, ele estressa, o que ele pensa? Caraca, hoje foi difícil, hein? A hora que eu chegar em casa, vou arrebentar. E o dia é difícil para ela também. Ela pensa, nossa, hoje foi exaustivo. Hoje, nossa, acabou comigo. Chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa. Se der, bater um papo. Se ele conversar, ele infarta. O problema ele já teve na rua. A senhora é o gadernal dele. O Lexotan. E aí quando chegam os dois, ela fala, eu estou estressada. E ele diz, caraca, eu também. E ela quer fazer sexo, sim ou não? Ela quer e ele quer. Então é mais ou menos como se estivesse caminhando na mesma direção. Uma orelha para encontrar com a vagina. Não tem comunicação, não tem comunicação. Fica de pé que eu já falei besteira demais, não é verdade?